O período da função cosseno também é 2π, ó, porque ó, ela começa aqui no zero, tá vendo? Ó? Aí ela vai até o 2π, ela completou um ciclo. A partir daqui, ela começa a se repetir. Tá vendo? Ó, a partir desse ponto, ela volta a fazer o mesmo movimento. Tá? Então, o período é 2π. A função tangente, ela tem uma diferença aqui. Certo? Essa aqui é a função tangente. Tá vendo que ela está quebrada, entre aspas, em alguns valores para x? Por que ela tem essa quebra aqui? Por exemplo, aqui é o ângulo de 90 graus, né? A tangente de 90, pessoal, não existe. Não existe tangente de 90. Por quê? Por causa do ciclo, ó. Tá vendo aqui? Você tem o ciclo, né? A tangente, ó, é esse eixo daqui, né? Esse eixo aqui. Se quando você chega no 90, ó, ela vai batendo lá, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Chegou no 90 graus, não bate mais, então não tem tangente aqui. Aliás, não tem tangente nem aqui e nem aqui. Certo? Então, os pontos que ficam oscilando aqui e aqui não tem tangente. Portanto, o domínio da função tangente, ele é um pouquinho mais complexo, tá? É qualquer número, qualquer valor de x, né? Só que esse valor de x não pode ser 90 e não pode ser nenhum arco côngruo ao 90, porque eu vou ficar de π em π, né? Certo? Lembra lá quando a gente viu os arcos côngruos, ó. Parou aqui ou parou aqui, não vai ter tangente. Basta que eu ande π, né? Daqui até aqui eu andei π. Para voltar para cá, andei π novamente. Então, eu fico de π em π. Tá? Então, aqui não pode ser 90 e nem... Então, eu vou completar aqui, tá? Tem que ser diferente de 90 e qualquer ângulo que vá de π em π. Ou seja, K vezes π. Tá? Por quê? Esse K aqui é um número inteiro, né? Então, eu vou ficar andando de π em π. Um K pertencente aos inteiros, tá? Então, o domínio são todos os x, mas tem que ser diferente de 90 e de todos os amiguinhos do 90. Beleza? Agora, a imagem da função tangente não tem restrição. A imagem, ela não tem uma limitação, tá? Então, a imagem é os próprios reais. Tá joia? E a tangente, ó. A tangente, observe o seguinte. O período da função tangente não vai ser 2π, vai ser π. Porque, ó, daqui até aqui, tá vendo, ó? Ela começou a repetir, tá? Então, o período da função tangente não vai ser 2π, vai ser π apenas. Isso aqui a gente viu na aula passada. Então, o período é π. Beleza? Aí aqui, a gente vai ver agora que a função seno, cosseno, tangente, ela nem sempre está no formato puro. Ela pode ter mais elementos. Então, aqui. Estou no módulo 16, tá? Agora da apostila 6, tá? Apostila 6. Qual que é a forma geral da função seno? Ela tem esse formato aqui, ó. Tá? Isso aqui é o formato mais geral possível da função seno. Ou seja, A mais B vezes o seno de mx mais n. Certo? Esse A, esse B, este m e este n são números, são valores. A única coisa que eu tenho de letra aqui vai ser o x e o y, certo? Só que aqui está na forma generalizada. A função seno, na sua forma pura, é um caso particular desta. Joia? Bom, isso aqui vai dar uma senoide, vai dar um gráfico parecido com aquele que a gente viu da função seno, com aquele S, tá? Vai dar um gráfico parecido, claro que com algumas alterações, porque a função aqui está mais generalizada, tá? Porém, o domínio desta função continua sendo os reais, tá? O domínio continua sendo os reais. A imagem dela vai ser o intervalo
que você vai calcular com essas duas expressões aqui, certo? O B e o A são os termos aqui da função, tá? Então, por exemplo, se o B, um exemplo, tá? Se o B vale 3 e o A vale 1, então você vai vir aqui trocar as letrinhas pelo A e pelo B, que você vai ter a imagem da função, tá? Não precisa decorar isso. Eu vou ensinar para vocês um método prático. Não precisa decorar essa formulinha aqui, tá? Mas essa aqui é bom ter memorizado. O período é dado por esta formulinha. 2π dividido pelo módulo de n. Quem que é m? É o número que está acompanhando o x aqui, certo? Tá? Então, o período vai ser dado por esta formulinha aqui. Tá? Então, basta você saber que o domínio é os reais, a imagem vai ser um intervalo aqui, tá? Que eu vou ensinar vocês aqui como acha, e o período vai ser dado por esta formulinha, beleza? Então, um exemplo, ó. Um exemplo. Eu tenho aqui a minha função. Está aqui a minha função. Espera aí, deixa eu só pegar aqui, ó. Por exemplo, daqui. Essa daqui, tá? Tenho a minha função aqui, uma função seno, né? Bom, vamos dar nome aos bois aqui, ó. Ela está na sua forma mais geral, tá? Vamos lá, quem que é o A? O A vale quanto? Quem está fazendo o papel do A aqui? Cri, cri, cri. Estão me ouvindo, pessoal? Tô te ouvindo aí. Quanto que vale o A? O A é 1, o B é o A é 1, o B é o B é 2, o M é 2 também, vendo? E o N é 0, né? Eu não tenho o N aqui, não tenho o valor somando, né? Eu só tenho um número que está grudadinho com o X aqui, né? Então, o N é 0, beleza? Quem que é o domínio dessa função? É os reais, tá? Não tem buracos no meu eixo X, né? Então, o domínio é os reais. Agora, quem que é a imagem da função? Bom, eu mostrei aquela formulinha para vocês, mas pensa o seguinte, tá? Você não precisa memorizar. Pensa o seguinte. Você tem que saber que a função seno, o intervalo da função seno é do -1 até 1, não é? Certo? Então, esse seno aqui, ó, não interessa quem é o ângulo, não interessa. A função seno, ela fica sempre entre -1 e 1. Então, faz o seguinte, ó. Se você trocar o seno, pega os extremos da função seno. Quem são os extremos da função seno? O +1 e o -1. Troca aqui, ó. O que acontece quando o seno for -1? Quanto que vai dar o y? Ó, se esse seno aqui valer -1, quanto que vai ficar o y? Vai ficar aqui -2, certo? -2 mais 1 vai dar -1, certo? Ok? Agora, qual que é o outro extremo da função seno? É o +1, certo? E se o seno fosse +1? Se o seno fosse +1, quanto que ia dar o y? Aí ia ficar 3, não ia? Tá? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, se a função seno varia entre o -1 e o 1, então esta função vai variar entre quem, pessoal? Vocês entenderam o que eu fiz? A função seno varia entre o -1 e o +1. Então, essa função aqui vai variar entre quem? Vai variar entre o 1 e o 3, mano. O -1 e o 3. Pronto, ó. Esse vai ser a imagem, né? Ela não vai fugir
desse intervalo aqui. Tá? Então, a imagem desta função vai ser o intervalo de menos 1 até 3. Aí, eu já desenhei o gráfico delas aqui para vocês. Ó. Essa função aqui, como ela é função seno, ele vai lembrar uma senoide. Tá vendo? Tá aqui, ó. Tá, a mesma função, tá vendo? Ela lembra aqui o S. Tá? Observa o seguinte. Olha a imagem dela. Tá vendo que ela vai de menos 1 até o 3, ó. Essa é a função, certo? Quem que vai ser o domínio, o período da função? Lembra que o período é dado por 2π dividido pelo módulo de m. O m vale 2. Então, vai ficar 2π dividido pelo módulo de 2. Ou seja, 2π, módulo de 2 é 2. Então, o período dessa função aqui vai ser π. E é verdade, ó. Olha pelo gráfico. Tá vendo que aqui, ó, ela chega, vem aqui, ela não chega no 2π. Ela chegou aqui no π, tá vendo, ó? Ela chegou aqui no π, o período dela vai ser aqui, ó, de 0 a π. A partir de π é que ela começa a se repetir novamente, tá? Então, o período é π. Ela vai se repetir de π em π, tá? Beleza? Ok? Agora, a mesma análise eu posso fazer para uma função geral do cosseno. Tá? É a mesma coisa, pessoal. Exatamente a mesma coisa. Olha só. O cosseno também, a forma geral de uma função cosseno tá aqui, mesmo jeito, ó, tá? A mais B vezes, só que agora é cosseno, não é mais seno, tá? Mx mais n, tá? O domínio dessa função vai ser os reais. A imagem da função vai ser dado pela mesma ideia da anterior, tá? Só que não precisa decorar isso aqui, basta você saber que a função cosseno, ela varia entre o menos 1 e o 1 também, tá? E o período também é dado pela mesma formulinha, beleza? Então, vamos ao exemplo aqui. Então, aqui nós temos, ó, forma geral, tá? Então, quem é o A, quem é o B e quem é o C? Quem está fazendo o papel do A aqui é o 3. Quem está fazendo o papel do B é o 2. Do M é quem acompanha o X, 2. Só que aqui eu tenho um N, tá? O N, no caso, é menos π. Certo? Tá bom? O domínio desta função é os reais. Tá? Não tenho restrição para o X. Então, eu posso abranger o eixo inteiro. Certo? Não tem nenhuma restrição para o X ali. Então, o domínio é os reais. Beleza? Quem quer a imagem? Agora, a imagem tem uma limitação. Certo? Basta você saber a limitação do cosseno. Então, você sabe que o cosseno varia entre menos 1 e 1. Então, o que iria acontecer se esse cara aqui fosse menos 1? Se o cosseno fosse menos 1? O seu y é dar quanto? Estou pegando os extremos da função cosseno e calculando os extremos desta função aqui. Tá? Então, se todo esse cosseno aqui fosse menos 1, né, iria ficar 2 vezes menos 1 daria menos 2. Menos 2 com 3 daria 1. Então, o y seria 1. Agora, se esse cosseno assume o valor de 1 positivo, se esse cosseno for 1 positivo, o y vai dar quanto? 2 vezes 1, 5. 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Então, o y daria 5. Tá? Então, se o cosseno varia de menos 1 até 1, então esta função vai variar de 1 até 5. Certo? Então, a imagem desta função aqui, ela vai de 1 até 5. Ela não foge daqui. Certo? Olha o gráfico dessa função. Tá? Eu coloquei ele aqui. Tá vendo que ele está mais próximo aqui da cossenoide. Por isso que é uma função cosseno, né? Lembra lá do nosso C aqui, ó, o C para cima? Tá?
Esse aqui é o gráfico dessa função, tá? Dessa função aqui, tá? Certo? Observa a imagem. Ela vai de 1 até 5. Essa é a imagem. Tá vendo? Agora, observe o período. Ó. O período, onde ela está começando? Ela está começando aqui no π sobre 2. Aí ela completou um ciclo e terminou aonde? No 3π sobre 2. Tá? Ou seja, do π sobre 2 até o 3π sobre 2, ela andou π. Né? Então, ó, está se repetindo. A cada π, ela se repete. Certo? Então, neste caso, o período também vai ser π. Vamos conferir com a formulinha. Ó. A formulinha do período é 2π dividido pelo módulo de m. O m é o número que está acompanhando o x. Tá? Então, vai ficar 2π dividido por 2. Cancela 2 com 2, vai sobrar o π. Tá vendo? Ó? Certo? Joia? Tudo igual, né? Igual a função seno. Agora, a tangente é um pouquinho diferente, né? Então, ela também tem a forma geral, a tangente, né? A mais B vezes a tangente de mx mais n, a forma geral. O domínio, pessoal, o domínio muda um pouquinho. Lembra que a função tangente, ela tem buracos no domínio, né? Porque para determinados valores de x, a tangente não existe. Quem são esses valores? O 90 graus, né? No caso é o π sobre 2, né? O 3π sobre 2. Então, naqueles pontos em que ela fica oscilando entre o π sobre 2 e o 3π sobre 2, a tangente ela não existe, certo? Então, como é que eu calculo o domínio aqui? O domínio da função vai ser x pertencente aos reais, tá? Tal que. Agora, vamos lá. Isso daqui é um ângulo, né? O que está aqui dentro é um ângulo, tá? Isso daqui tudo isso daqui não pode ser nem 90, nem qualquer ângulo que seja côngruo ao 90, nem ao 270, tá? Então, vou colocar vou calcular aqui com vocês, tá? Então, ó, esse mx mais n, que é um ângulo, ele tem que ser diferente de π sobre 2 e de qualquer um que fique oscilando, né? Tem que ser diferente de π sobre 2 mais k vezes π. Certo? Só que eu estou interessado no x, né? Certo? Eu estaria interessado aqui no x. Tá? Então, aqui, x pertence aos reais, tal que isso daqui tem que ser diferente disso. Tá? Ou seja, mx mais n tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ com o k pertencente aos inteiros. Tá? Esse é o domínio dessa função generalizada aqui. Esse ângulo aqui não pode ser π sobre 2 e nem nenhum, digamos, amiguinho dele, né? Certo? Agora, a imagem não teria restrição. Seria os reais. E o período, pessoal, no caso, a formulinha é a mesma, tá? Só, quer dizer, quase a mesma. Porque no período vai ser π dividido pelo módulo de m, tá? Lembra lá que no seno e no cosseno a formulinha é com 2π? No caso da tangente, é com o π só. Então, π dividido pelo módulo de m, tá? Certo? Essa vai ser a formulinha, tá? Pelo módulo de m. Tá? Agora vamos colocar valores aqui. Então, vamos dar um exemplo com valores, ó. Então, aqui está a forma geral, né? Vamos lá. Quem é o A? O A vale 1, né?
o B vale 2, o M vale 2 e o N não tem N, o N vale 0. Certo? Vamos lá, vamos calcular o domínio dessa função. O que tem que acontecer no domínio? O domínio não pode ser 90 e nem nenhum arco côngruo ao 90. Então, o domínio vai ser x pertencente aos reais, tal que esse 2x aqui tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, tá? Com o k pertencente aos inteiros, tá? Esse é o domínio dessa função aqui, tá? Certo? A imagem não tem restrição, então é os reais. E o período? O período é π dividido pelo módulo de m, ou seja, 2. Então, o período desta função aqui vai ser π sobre 2. O que isso significa? Que ela fica se repetindo a cada π sobre 2. Tá? De π sobre 2 em π sobre 2, essa função aqui, ela se repete. Certo? Teoria é isso aí. Vamos para o exercício agora. Alguma dúvida na teoria, pessoal? Dá um joinha aí, está tudo bem? Tudo bem, Jeff. Acho que sim. Beleza? Então, vamos no exercício? Abre aí, exercício, pessoal. Só pegar a página. Página 251. É a apostila 6 agora, tá? Apostila 6. Eu vou fazer o exercício 2. Aliás, eu vou começar pelo exercício 3, tá? Que é o exercício do Enem. O exercício do Enem aí. Vou começar por ele, tá bom? Se der tempo... Página, Jeff, aonde que é? Tá? Aonde? É a apostila 6, Sim. página 252. Ah, tá. Vai começar pelo 3. Tá? Esse exercício, pessoal, é de 2018. Tá? Até que recente. Todo mundo está com ele aí? Então, ele fala o seguinte. Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, acho que é assim, High Roller, né? Situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Bom, a partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo, em função de t. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Então, ó, vamos lá. Ele fala... O que o exercício está mostrando como dado é o seguinte, ó. A gente tem aqui... Você está aqui na cadeirinha, né? Certo? Você está paralelo em relação ao solo, então o ângulo é 0. Aí você vai andando aqui, né? Você vai aumentando o ângulo e ele vai te dando a altura da cadeirinha. Então, para cada ângulo, ele vai girar no sentido anti-horário. Para cada ângulo, você vai ter uma altura, não é verdade? Tá? Então, ele vai partir do ângulo 0, tá vendo?
que no caso, ó, quando o ângulo é 0, a que altura ele vai estar? A altura 88, certo? Quando o ângulo for 0. Ou seja, a altura desse banquinho aqui até o chão é de 88. O que acontece? Ele vai girando. Tá vendo? Ó, ele vai girando, ele vai girando. Vai chegar a um ponto que ele vai atingir uma altura máxima. A partir daqui, ele continua girando. Só que aí a altura vai diminuindo. Tá vendo? Ó, a altura vai diminuindo, vai caindo, até chegar aqui. Chegou aqui, ó, ele começa a subir de novo. Tá vendo? Aí ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar aqui. Então, ele saiu daqui, fez esse movimento aqui e parou aqui. Ele completou um ciclo, né? Ele completou uma volta, certo? Aí ele quer saber qual que é a expressão que te fornece esse gráfico. Bom, vocês acham que este gráfico, ele está associado com Função do seno, né? Seno? Isso. Ele está mais próximo a B e a C do que da função do cosseno. Né? Então, por aí, a gente já poderia eliminar algumas coisas. Mas, vamos lá, olha só. Para eu poder eliminar com toda certeza, essa aqui é uma questão que o jeito mais rápido é eliminando alternativas. Então, você vai buscando alguns pontos aqui e vai testando, certo? Logo de primeira, você já vai eliminar 3 possibilidades aqui, logo de primeira, tá? O que acontece quando o T é o ângulo, né? Quando o T for 0? Quando o T for 0, a altura, ou seja, o resultado tem que dar 88, não é? Então, eu vou lá e vou testar. Qual dessas alternativas qual dessas alternativas o T vale 0 e o resultado me dá 88? Eu teria que testar. Então, vamos lá. Ó. Se o T é 0, o resultado tem que ser 88. Daria certo aqui? Vamos ver, ó. Sim. 80 mais o seno de 0. O seno de 0, pessoal, vocês têm que saber que vale 0 pelo ciclo trigonométrico, tá? Então, beleza. Se o T for 0, vai ficar 80 vezes 0 mais 88, que vai dar 88. Tá certo. Beleza, né? Essa aqui poderia considerar. Essa daqui, se o T for 0, ó, o cosseno de 0 vale 1 pelo ciclo trigonométrico. Aí vai ficar 80 mais 88, vai dar 168. Então, essa daqui, ó, eu já elimino, tá? Já não é a resposta certa. Essa aqui também não, tá? Porque vai ser cosseno, né? Ó, cosseno de 0. Mesma coisa, né? Vai dar 88, aí vai ficar 88 mais 168. Também não vai dar 88. Então, eu já posso até eliminar. Tá? Agora, essa daqui vai dar certo. Tá? Aqui, ó, o seno de 0. O seno de 0, tá? Vai dar 0, né? Se eu trocar o T por 0. Então, essa parte aqui vai dar 0. E o cosseno de 0 vai dar 1. Então, vai ficar 0 mais 88. Que é 88. Então, essa daqui tá ok. Não dá para eliminar ainda, né? Essa daqui, pessoal, se vocês fizerem a conta, também vai ser eliminada. Então, as únicas que dá 88, quando o T for igual a 0, é essa e essa. Então, eu preciso de um outro ponto para poder eliminar. Então, agora eu vou testar quando, ó, quando o T for π sobre 2, ou seja, 90, né? Quando ela atingir aqui 90 graus, eu sei que essa altura, daqui até aqui, vai ser de quanto? De 168. Então, eu vou lá, vou testar só com as duas agora, né? Quando o T for π sobre 2, o resultado tem que dar 168. Tem que dar. Se não der, você já elimina. Porém, as duas vão dar certo também. Tá? Se eu fizer a continha aqui, ó, se eu trocar o T por π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1. Então, vai ficar 80 vezes 1 mais 88, que vai dar 168. Então, beleza. Deu. Só que essa daqui também vai dar. Tá? Se você trocar o T por π sobre 2, certo? Trocando o T por π sobre 2, vai ficar seno de π sobre 2, que é 1,
tá? Opa, perdão, desculpa. Tá certo. Seno de π sobre 2, que é 1, vai ficar 168. E o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, essa parte vai zerar. E aqui vai ficar 168 vezes 1. E também dá 168. Então, eu não consegui eliminar ainda. Então, eu vou precisar de mais um ponto. Tá? Então, qual ponto que eu vou pegar? Ó? Peguei esse. Ok, eliminei. Peguei esse, não consegui eliminar. Eu vou pegar esse ponto aqui. Certo? Esse ponto, qual é a coordenada dele em x? É o π, ó. Tá vendo? Porque daqui até aqui é 90. Então, daqui até aqui vai ser o π. Então, eu vou testar com o π. Tá? Quando o t for π, ou seja, quando ela chegar até aqui, ó, ela volta a ter a altura 88. Entenderam o raciocínio aqui? Tá? Porque ela está aqui, né? Nesse ponto. Nesse ponto aqui, a altura era 88. Quando ela completou π, ângulo, ela voltou para cá. Então, a altura voltou a ser 88. Aí, dessas duas, qual delas eu troco o t por π, que vai dar 88? Vai ser só a primeira, tá? Porque daí vai ficar, ó, seno de π, tá? Vai dar 0, né? Então, vai ficar essa parte vai dar 0 e vai sobrar 88. Só que aqui, ó, não vai dar certo, tá? Porque se você trocar o t por π, ó, trocando o t por π, vai ficar essa parte aqui vai dar 0, né? Porque o seno de π vale 0. Só que o cosseno de π é menos 1. Então, vai ficar 88 vezes menos 1, que é menos 88. E aí eu elimino essa. Então, matou a pau. Então, matou. É a letra A. Então, a função que vai me fornecer esse gráfico, que é uma senoide, é a alternativa A. Tá? 80 vezes seno de t mais 88. Tá bom? Observa que ela está na forma mais generalizada, né? Não está naquela forma pura. Y igual a seno de t. Tá bom? Então, a alternativa assim que é bom. É a alternativa A. Ok? Pessoal, tá? Eu ia fazer o 2, não vai dar tempo. Tá? Tentem fazer o 2 e tentem fazer os exercícios propostos desse modo. Tá joia? Ficou alguma dúvida? Acho que não. Não? Outra coisa, pessoal. Rapidinho, só um minutinho, tá? Só um minutinho. Vocês lembram que a gente tinha marcado uma aula de reposição? Lembra que eu combinei com vocês, hein? Quando que é mesmo? Segunda-feira. Certo? Pessoal, não me deixem, por favor, tá? Posso contar com vocês? Pode contar comigo, Jeff. Tá. Posso mesmo, né, pessoal? Porque eu já marquei com a Clau, hein? Segunda-feira, às 2 horas. Tá? Combinado, pessoal? Dá um joinha aí se está combinado. Segunda tem aula à tarde, não tem mais? A Cláudia falou que vocês não têm. Vocês têm aula à tarde? Tem. A gente tem, mas vai ser depois da aula do Kleber, não vai? 2 horas? Então tá bom, tá? Então eu vou Kleber não. Tá, eu confirmo com vocês, tá bom, pessoal? Mas a princípio fica na segunda-feira.